Vamos lá hoje fazer o design, né, da sobrancelha dela. O tamanho, primeiro passo é achar o tamanho da glabela dela. Que o que é a glabela? É o espaçamento entre as duas sobrancelhas. Então o olho dela, fecha o olho pra mim. Eu vou medir o tamanho do olho dela. O olho dela dá 3, né? Então a glabela dela significa que vai ser 3. Só que eu tenho a questão do visagismo, tá? 3 acabaria ficando muito aberto para ela. Eu vou baixar um pouquinho, eu vou colocar 2,6. Eu acho que é o ideal para ela. E aí eu marco o meu paquímetro aqui embaixo, com lápis branco. E aí eu coloco bem esse espaçamento. Aqui a gente tem uma glândula, que a gente chama o gordinho do olho. O paquímetro vai ficar bem em direção a ele. Vou fazer esse movimento e marcar o espaçamento da sobrancelha dela. Esse é o tamanho da minha glabela. Agora eu tenho que achar meu ponto central. Meu ponto central é a metade do tamanho da minha glabela. Se deu 2,6, a metade é 1,3. Eu faço a mesma coisa. Eu marco aqui, levo aqui e vou achar a metade do rosto dela. Pronto, essa é a metade do rosto dela. Daqui eu tenho que achar a minha base alta, é onde a sobrancelha dela vai começar o arqueamento. Essa base alta dela, eu vou somar o tamanho do olho dela mais a metade do olho dela, que vai dar uma medida padrão de 4,5. Então eu marco no meu paquímetro aqui 4,5, pego o meu lápis branco, coloco aqui, marco um pouquinho, e daqui do meio, onde eu achei o ponto central, até onde eu dei 4,5, que vai dar bem aqui o arqueamento dela, onde vai começar. A mesma coisa vai ser do outro lado. Marquei. Eu tenho que achar o tamanho da asa dela agora. O tamanho da asa, geralmente ele vai de 2 a 2,5, que é um padrão já estabelecido. Eu vou colocar 2 primeiro no meu paquímetro e ver se vai ficar bom pra ela. Ó, ele pode ser o finalzinho do pelo dela aqui, então 2,3. Eu acho que vai ficar bom pra asa dela. 2,3, então ele vai dar mais ou menos no cantinho do olho dela, ó. Tá? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então aqui eu já achei. Eu tenho que achar a altura inicial. A altura inicial ele vai do gordinho do olho até a raiz do pelo dela. Só que se eu olhar a sobrancelha dela, ela tirou muito lá em cima. Eu não vou conseguir achar essa raiz do pelo dela aqui. E eu quero adequar conforme o rosto dela, tá? Então eu vou pegar as medidas padrões, que vai de 1,5 a 1,7. Eu vou colocar aqui 1,7 para ver se fica bom. Então eu marco aqui no meu paquímetro. Venho aqui, fecho o olho pra mim, no gordinho do olho, até onde dá 1,7, ó. De um lado, do outro. Então, eu vou trazer de lá pra cá, marcar. Pronto, ó. Tá? Agora eu tenho que achar a altura final da sobrancelha. A altura final, ela nunca pode ser mais baixa que a altura inicial. Então, geralmente, nós somamos com 0,5, que é o que está lá no início aqui. Quando eu visualizo uma sobrancelha, ele já está 0,5 para me dar uma média, para poder ficar a altura final. Se aqui deu 1,7, com mais 0,5, vai dar 2,2. Então, eu coloco aqui no meu paquímetro, marco aqui, vou no cantinho do olho dela, né? Até onde eu achei o final da sobrancelha dela e marco. Mesma coisa do outro lado. Ok. Tá? Só. Agora eu tenho que achar a altura inicial, onde eu começo a tirar o pelo para deixar um arqueamento aqui, para dar aquele efeito de levantamento dessa sobrancelha. Essa medida é uma medida padrão. Depende do visagismo pra gente aumentar isso ou diminuir. Porque tem pessoas que tem isso aqui tão baixinho que eu não consigo colocar 2,5, mas a medida padrão é 2,5. Fecho o olho, ela com o olho fechado, eu vou pegar da metade do olho dela até onde eu achei a base alta dela. Então vai dar mais ou menos nessa altura. Mesma coisa do outro lado. Agora eu tenho que achar a espessura dessa sobrancelha, né? Que ela vai de 0,3 a 1 centímetro. Eu marco a mesma coisa aqui, vou marcar onde eu já achei a altura inicial, ó. E aqui eu venho com meu lápis branco marcando aqui também, uma linha reta. Pronto.
Agora eu vou juntar os pontos. Então, geralmente nós pegamos no frontal dela, onde eu achei a base alta dela, e vou marcando aqui. Sempre numa linha reta, é como se eu estivesse subindo numa linha reta. Mesma coisa do outro lado. E aqui eu desço. Eu vou unir os pontos sempre. Os 5 pontinhos que eu achei, né? Eu achei 5 pontos, que é a altura inicial, ponto mais alto, altura final, base alta e espessura da sobrancelha, para me formar essa sobrancelha, tá? Fazendo isso, eu vou agora dar uma leve pintadinha aqui para ela poder perceber como vai ficar essa sobrancelha dela. E aí ela já vai ter uma ideia de como ficaria com uma rena, por exemplo, com uma micropigmentação, né? Lembrando que todas as vezes que eu quero arquear essa sobrancelha, eu tiro um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo, para dar o levantamento. Então vai ficar mais ou menos essa proporção aqui. Aqui baixinho, mais baixo, né? E aqui mais altinho. Então eu pinto toda ela. Uma coisa do outro lado. Você gosta de quadrado? Uhum. Esses aqui são os detalhes que a gente deve ter para poder dar uma finalizada nessa sobrancelha. Agora eu vou limpar ela já, limpar esse branco e já modelando essa sobrancelha. Antes de eu tirar pelo, tudo, eu primeiro faço essa marcação toda, que é para a cliente dar uma olhada. E aí sim, se ela liberar, achar que o desenho tá bom, eu vou e tiro o pelo dela. Depois com ela sentada, eu vou dar uma olhada e ver se tá o mesmo ângulo, tudo certinho, para poder dar uma mostradinha para ela, para ver se ela vai aprovar ou não. Aqui, ó. Dá uma olhada. Aí com ela sentada, eu vou ver os últimos detalhes, ver se realmente tá do mesmo ângulo com ela sentada, se tá da mesma espessura. Geralmente eu pego o meu paquímetro e vou, antes de tudo, eu vou dar uma olhada pra ver se tá certinho, se tá a mesma altura, ó.
fecha o olho pra mim. Tá? Aí sim eu vou dar uma olhada. Se não tiver, eu arrumo e aí sim eu vou mostrar pra ela. Vou medir as espessuras, tudo certinho, ver o que tá faltando, tá? Com ela sentada eu vejo todo esse ângulo, ok? É isso aí.